Então, pessoal, um prazer estar aqui. Deixa eu jogar no meu primeiro slide aqui. Meu nome é Glauter Januzzi, Glauter com T, Januzzi com 2 N's e 2 E's, não é Jacuzzi. Se fosse, eu estava com um pouco mais de dinheiro na família. Parte pobre da Itália, Januzzi. Eu venho aqui hoje falar de inovações disruptivas, reinvenção de carreira e espírito de startup. E aí, se eu puder resumir tudo que eu vou falar aqui, né, em uma palavra, em um conceito que eu quero passar para vocês hoje, é atrito. E aí, atrito sob diversas perspectivas. Atrito em nossas carreiras, atrito que as empresas ou fornecedores geram para os seus clientes, na experiência do cliente. Atritos que quando a gente vai fazer um evento, a gente acaba gerando sem querer, uma fila enorme e tudo mais. E aí já parabenizo desde já os organizadores aqui, porque, na verdade, é importante fazer. Tem uma estatística que diz que de 100% de pessoas do planeta, 20% fazem e 80% só observam e criticam. Então, quem faz está de parabéns, independente de estar tendo alguns obstáculos, a gente aprende, né, com os projetos. Obrigado, Roberto, pelo convite mais uma vez, toda a produção do Clube Talks. Então, eu vou falar de atrito sobre esses diversos aspectos. E aí, eu volto alguns anos atrás, para dar a minha experiência pessoal, que quando eu estava em 2015, segundo a minha definição de sucesso, né, porque a definição de sucesso é muito individual, segundo os meus critérios, eu me sentia bem realizado, bem sucedido, naquela época, há 8 anos na Microsoft, com 39 anos, e achava que estava totalmente preenchido e realizado profissionalmente. E aí eu li uma matéria numa revista que dizia que a média de idade nas empresas de tecnologia estavam baixando rapidamente. Naquela época, o Facebook tinha uma média de 28 anos, a média mais alta era da HP com 39, e a Microsoft estava ali no meio com a média de 33. Média de idade de 33 anos numa empresa que tem 130 mil funcionários no mundo inteiro. E hoje deve ser um pouco mais baixo. E essa matéria mexeu comigo. E aí me tirou um pouco da zona de conforto e me fez não mais sentir um cara super realizado, mas me fez ter um sentimento mais dinossáurico. Se eu estou numa indústria totalmente de inovação, eu estou ficando obsoleto, estou ficando mais pesado, mais caro para a empresa e eu tenho que me reinventar. E também, do ponto de vista pessoal e de propósito, eu quero me realizar mais. Eu quero fazer algo mais, não só pelo salário no final do mês ou pela minha carreira, mas pela comunidade que eu vivo, pela cidade que eu estou, pelo bairro, pela cidade de onde eu nasci, de onde eu vim. Eu sou natural de Volta Redonda, então tive um propósito de tentar fazer algo antes que uma chuva de meteorito viesse e me abalasse de uma nova geração que chegava. E eu não gosto muito de definição de geração X, Y, Z, eu prefiro a definição da revista Fast Company, que chama de geração Flux. Aquela geração que entra no mercado de trabalho totalmente conectada, totalmente digital, né, totalmente rede social, às vezes gerando atritos nas redes sociais também e tudo mais, mas enfim, estão aí, e aí eu quero fazer parte dessa geração. E como geração X, né, quando a gente muda para fluxo, todo mundo está dentro. E aí lembrando que eu, pelo menos, sou de uma geração que as minhas principais redes sociais eram essas que estão aqui. Eram nessas redes sociais que eu conhecia pessoas, que eu fazia contato, que eu conversava com os amigos, que eu gerava atrito de vez em quando também, mas resolvia ali, né? E às vezes quando eu tinha uma necessidade de recolocação ou de repensar a carreira, refletir sobre a carreira, era uma boa oportunidade para poder fazer isso, networking, reinvenção, etc. E aí, nesse momento, eu fiquei pensando, o que eu posso fazer diferente na minha carreira para não me tornar um dinossauro realmente, para não ser atropelado e não gerar atrito com novas gerações. E eu fui buscar na filosofia dentro de casa, né, de Bill Gates, que o principal pensamento que eu compartilho do tio Bill é esse, que se você quer chegar onde a maioria não chega, faça aquilo que a maioria não faz. Se você fizer o que a maioria faz, você vai chegar onde a maioria chega, beleza. Não era o que eu queria. E aí eu tinha certeza que também eu não queria pensar numa faceta de empreendedorismo antigo, da economia da escassez. Eu não queria vender água com açúcar para o resto do mundo, nada contra a Pepsi. Mas aí eu estava mais para a linha do Steve Jobs também, que em um determinado episódio que todo mundo conhece aqui, convidou o CEO da Pepsi, que era o John Sculley, para se tornar CEO da Apple, e para convencer o cara, usou a célebre frase de que você quer vender água com açúcar para o resto da vida ou você quer mudar o mundo? E aí eu estava mais nessa linha de pensar diferente, que era o primeiro slogan da Apple lá de trás, quando o Steve Jobs ainda tinha bastante cabelo, estava vivo e queria conquistar a câmera, né, com seu olhar sedutor. E aí, basicamente, eu falei, era isso que eu quero. Eu quero focar na economia criativa, nas startups, no empreendedorismo moderno, na economia onde eu não tenho escassez. Eu quero pensar uma solução, criar uma solução, repetir, escalar, impactar e resolver problemas do mundo atual que a gente tem. E do nosso mundo perto aqui.
E nessa economia criativa é o espaço onde você consegue realmente pegar uma empresa que estava à beira da falência em 96, como foi o caso da própria Apple, e alguns anos depois a história se reinventa e ela é a primeira empresa a atingir $1 trilhão no mercado, como ela atingiu em agosto do mês passado. Então é nessa economia criativa que eu queria empreender. Eu não queria abrir uma padaria, eu não queria abrir uma franquia, nada contra quem tem padaria e franquia. Dá para se criar uma padaria e uma franquia com experiência do cliente inovadora e sem atrito. A gente vai falar um pouco disso. Mas eu queria focar então na economia criativa. E aí vem aquele dilema, que acho que alguns de vocês aqui já tiveram também, e aquele atrito pessoal de pensar, eu empreendo ou continuo como empregado? E aí, em 2016, quando eu fiz 40, eu me lembrei desse livro que eu comprei assim que eu entrei na Microsoft. E eu tinha acabado de entrar, eu li um livro, né, saindo de uma livraria, que eles estavam R$ 9,90, assim, quando você sai, e dizia, sair da Microsoft para mudar o mundo. Eu falei, opa, acabei de entrar, peraí, mas eu quero mudar o mundo também. E aí, quando eu li o livro, primeiro que ele não fala mal, ele aprendeu muita coisa com os 13 anos de Microsoft, que o John Wood ficou, mas aí um dia ele conheceu uma comunidade carente na Ásia, que não tinha caderno, lápis, livro, e ele deixou a empresa e montou a sua própria ONG, chamada Room to Read, e desde então se mantém dessa forma. E aí, em 2016, meu dilema foi, eu saio e foco 100% da minha energia em fazer alguma coisa no empreendedorismo novo, na economia criativa. Acho que eu sou um terror para quem está digitando aí, se tiver alguma coisa para o inglês, né? Vou tentar falar mais pausadamente. Mas, nesse momento, eu pensei, não, eu acho que eu posso usar o meu crachá muito mais para gerar mais impacto, para abrir mais portas e para viabilizar os meus projetos também pessoais, e eu vou fazer, então, tudo ao mesmo tempo agora. E aí, nessa hora, em 2016, eu tirei alguns dias de férias e fiz um tour pelo Vale do Silício, conectei com um monte de gente, com um monte de empresa, deixei de ser uma ilha sozinho de conhecimento aqui, só falando com meus amigos, e me tornei cada vez mais ponte, conector de pessoas, estar aberto para conversar com as pessoas. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, eu tenho que publicar um livro. Eu tenho que começar a compartilhar conhecimento para impactar. A minha motivação maior aqui, o problema que eu queria resolver era impactar jovens, principalmente aqueles iguais a mim, que saíram do interior do estado, que tinham mais dificuldade, que estudaram em escola pública, para ter um conhecimento que não é ensinado nas escolas, de educação financeira. Eu li Pai Rico, Pai Pobre em 99 e mudou a minha vida com 20 anos, o pensamento de educação financeira. Quando a gente lê bons livros, a coisa muda. E eu queria trazer um conhecimento, um pensamento, para que eles não simplesmente pensassem em se formar para ter um diploma de uma profissão que não estava garantindo emprego em 2016, 2015, e da mesma forma essa profissão daqui a 20 anos não vai mais existir. Então, qual seria a minha proposta para eles? Era empreender na economia criativa, através das startups. Então, esse foi o meu sentimento, e aí eu voltei para o Brasil, e eu queria fazer um livro também sem atrito. Então, a gente foi desenvolvendo uma história do livro, eu chamei um amigo que hoje está na Accenture para fazer comigo, ele não quis, eu falei, beleza, eu vou fazer o primeiro capítulo, mandei para ele, e coloquei um trecho de uma música no primeiro capítulo. E quando ele recebeu aquele arquivo e leu, ele falou que ficou arrepiado pela música e quis fazer o projeto junto comigo, que é o Ricardo. E o primeiro capítulo é o que é startup. E a música que eu coloquei, né, de dinossauro como eu, do rock and roll, Rolling Stones, If You Start Me Up, I'll Never Stop. E aquilo ali motivou o Ricardo a entrar no projeto comigo, a gente escreveu o livro, e em cada capítulo tem uma música. E aí, para a nova geração, eu falei, se você não gosta de ler, ouve a playlist que está publicada no Spotify, lá no Apple Music e tudo mais, porque cada capítulo tem uma música e você vai se lembrar um pouco. E aí, surgiu o espírito de startup. E o conceito básico, o resumo do livro em um slide é: pensa num problema para você resolver, idealiza uma solução, testa até ela dar certo, deu certo, você repete e escala. Basicamente esse é o contexto. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco, então, desse foco das empresas SA que fazem bem isso. Mas não é sociedade anônima, é empresa sem atrito. Que gera experiência do cliente, né? Customer Experience sem atrito. Depois eu falo um pouco da minha experiência pessoal, mas... E aí, basicamente, para definir atrito para vocês, é o único slide de texto que eu coloco aqui. O Roberto está preocupado que eu coloquei aqui 75 slides para meia hora. Brincadeira. Mas esse aqui é o seguinte: atrito é aquilo que separa a gente de fazer o que a gente quer fazer, né? É aquilo que separa a gente de ser quem a gente quer ser. E, basicamente, ele é a diferença entre como as coisas são e como deveriam ser. E do termo em inglês chamado friction. Tem um livro muito bom falando nisso com esse mesmo nome, Friction. Passion Brands in the Age of Disruptive Era. Então, assim, na era de um empreendedorismo disruptivo, de inovação, a gente precisa pensar no atrito. E para dar um exemplo bem fácil para todo mundo aqui, tem empresas que ganham dinheiro já tirando atrito das nossas vidas. Um exemplo bem simples. Essas empresas de tag, para pedágio, tudo mais, o que elas fazem? Elas eliminam atrito. E os clientes, os consumidores estão dispostos a pagar
até mais, para poder eliminar atrito das nossas vidas. Quem aqui não pagaria R$5 para não ficar na fila lá dentro, na hora de entrar hoje, não pegar uma chuva ali de entrar direto, expresso? A gente está disposto a pagar. E, de novo, nenhuma crítica à organização. Parabéns demais, acho que o evento vai ficar muito bacana. Mas o que essas empresas fazem, então? Eu tive, no final de semana, fui até Sorocaba, do Rio a Sorocaba. São 9 pedágios. Se eu não tivesse com tag, eu pararia 9 vezes na ida e 9 vezes na volta, 18 vezes. Teria que levar dinheiro trocado, teria que parar, perder tempo e tudo mais. Isso é atrito. Isso é uma experiência com atrito. E as empresas, muitas ainda começam uma nova proposta hoje, em 2018, com um monte de atrito, ao invés de pensar em criar uma experiência sem atrito. Então, vamos falar um pouco de algumas experiências sem atrito, depois eu volto para a gente poder falar de carreira também. E aí, todo mundo conhece o Uber aqui, né? E do termo em inglês é frictionless, empresas que realmente eliminaram o atrito. E a grande diferença do Uber para o táxi tradicional é que ele elimina um atrito de entrada, que é você não saber quanto vai pagar, não saber se o cara vai te dar um balão ou não no caminho, e principalmente, na hora de sair, que você está doido para chegar no seu destino, encontrar a pessoa, ou então começar um evento, ou fazer qualquer coisa, você tem que parar e pagar. Isso é um atrito muito grande. Né? E a sensação de quando você pega um Uber que você sai, diz tchau, obrigado, e sai, parece que foi carona, dá um sentimento bom, fala, pô, me dei bem. Chega no cartão automaticamente, mas eu eliminei o atrito. E não é só do brasileiro, o pessoal acha que é só brasileiro que vai gostar disso. Não, isso é do ser humano, isso, é global. Eu já validei isso com outras pessoas também, americanas, enfim. E, principalmente, um outro exemplo muito bacana, que eu fui lá em abril agora, tive o privilégio, a Amazon, né, nossa gigante de comércio eletrônico, que está prestes a virar $1 trilhão também, assim como a Microsoft e o Google, ela abriu uma loja conceito, né, e liberou para o público agora em março, eu estive lá no finalzinho de março, chamada Amazon Go. É uma loja de conveniência, quase um mini mercado, onde ela elimina totalmente o atrito. Porque o que acontece quando a gente vai fazer uma compra no mercado, uma loja de conveniência? Você entra, pega o produto na gôndola, coloca no carrinho ou na sua eco bag, vai no caixa, fica na fila do caixa, quando chega a sua vez você coloca em cima do caixa, ela passa, valida o preço, você pega tudo, coloca na sacola, paga e depois vai e sai da loja para colocar no seu carro ou ir a pé, certo? O que a Amazon Go fez? Você baixa um aplicativo e só precisa usar um QR Code que ele gera para você liberar a roleta para entrar. A partir daí você coloca no bolso, pega o que você quer e sai da loja. Olha aquele sentimento bom do Uber de novo aí. Tô roubando. Peguei ali, ó. Pá. E nesse momento, dá até aquela estranheza, né? Falei, pô, vai tocar um alarme aqui, alguma coisa, mas eu não preciso fazer nada, eu não falo com ninguém, não é self-checkout, não. Você sai sem fazer nada. Porque ele tem visão computacional na loja inteira, a inovação é disruptiva e gera uma experiência sem atrito. E aí, para poder dar aquela sacramentada e falar assim, somos bons, você recebe no seu smartwatch falando que você ficou na loja 6 minutos e 23, pegou um Gatorade e um chocolate e vai pagar $6. Não tem atrito nenhum, eu não perdi tempo, eu não me estressei em fila e eu fiz o que eu queria, que era a experiência de pegar o produto e levar. E isso é muito bacana, você pensar nessa experiência sem atrito. E aí tem outros exemplos, o Airbnb também, que veio no momento para poder tirar aquele atrito de check-in, check-out de hotel, né? Ou um atrito de, não gostei do hotel, aqui você tem uma experiência mais humanizada e de que você está numa cidade, num local que você não conhece, como se fosse um morador. O Waze também, antigamente a gente tinha atrito de quê? De ter que comprar um aparelho de GPS, que era mais um, além do seu celular, além da sua câmera digital e tudo mais. E quando você tem um app, o Waze é um app que usa o seu smartphone, e aí ele faz uma disrupção em todos os outros GPS, você não precisa mais comprar aparelho. Você vai só usar. E além disso, os outros aparelhos não tinham toda uma informação de tráfego tão legal quanto o Waze tem. E aí você acabou de comprar um carro novinho que veio com GPS, o que acontece? Você não usa. Porque você vai usar o Waze, que dá a informação de trânsito. E além disso, tanto o Waze quanto o Airbnb e o próprio Uber, eles usam um conceito da economia criativa, do novo empreendedorismo, de startups, que é ativos alavancados. Ele não precisa construir nenhum quarto, nenhuma casa para poder alugar. Ele está usando o que a comunidade toda tem. E aí sabe o que acontece? Ele é hoje uma empresa que vale $30 bilhões, o Airbnb. Vale mais do que a rede Hilton, vale mais do que a rede Sheraton, vale mais do que o Hyatt e qualquer outra rede grande. Isso é economia criativa. Isso não é vender água com açúcar. Isso é tirar atrito das experiências. E nasceu numa crise também, né? Assim como o Uber, o Airbnb nasceu naquela grande crise de 2008, 2009, onde as pessoas eram demitidas e o que elas tinham? Alguns tinham carro e alguns tinham casa. Vamos ganhar dinheiro com isso. Essa é a grande sacada. E numa era também que a gente começa a tirar o atrito de ter que comprar, ter que renovar, ter que entulhar a casa, e daqui a pouco vira a casa da mãe ou a casa da avó, que você tem um monte de vinil até hoje lá, fita cassete e tudo mais. E aí, hoje é uma era diferente. O pensamento da geração fluxo não é de posse, mas de acesso.
Eu quero acessar, eu não quero ter posse. Eu quero ouvir a música na hora que eu quiser, quando eu quiser. E aí, por isso que Spotify e afins, Netflix também veio para poder mudar totalmente. O que o Netflix fez comparado com locadoras tradicionais? Não tem aquele atrito de ter que devolver, pô, esqueci, vou pagar multa. Não tem isso. E está focado no acesso e não na posse. E no momento que você fala de acesso, a indústria de software também mudou. A Microsoft não vende mais licença, caixinha de software. Cada vez mais os usuários, as empresas, elas querem usar e não ter que comprar um servidor novo ou montar um data center todo para poder comprar hardware, ter que pagar garantia de hardware, contratar vários fornecedores, contratar software e começar a usar. É a vida AS, as a services. Então tem infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço, management as a services. Tudo isso é uma forma de você passar a focar no acesso e não na posse. E eliminar o atrito de você ter problemas porque o hardware não funcionava, e aí o cara de hardware empurra para quem é software, etc. Sempre quando o Windows trava, não é culpa da Microsoft, é culpa do hardware que fabricou aquele cara. Brincadeira, né? Às vezes é nossa. E aí você empodera o usuário também. Com o modelo de nuvem, o usuário consegue fazer muito mais coisas e ele se sente empoderado. Ele tem mais autonomia para poder subir uma máquina, para poder reduzir, para colocar mais memória, para aumentar o storage. E aí, num exemplo bem mais consumidor, e falando de um unicórnio brasileiro, né, um dos 3, junto com a 99 Táxi e com a PagSeguros, o Nubank revolucionou porque ele é um aplicativo que você abre, né, cria uma conta, hoje tem conta também, e cartão de crédito, sem burocracia, com transparência, com empoderamento do usuário. E quando você tem problema, o que acontece? Você liga e tem um atendimento humanizado, real, e não 9 passos de atrito para você clicar um monte de coisa até você chegar num ser humano que vai te dizer que não era com ele, que era a opção 3 do item 2 que você não clicou. E aí gera aquele atrito miserável. E o que o Nubank começou a fazer? Aquelas pessoas que foram roubadas, eles mandavam um cartão novo e um pé de coelho. E aquilo ali fidelizava a pessoa. A menina que o cachorro comeu o cartão dela, recebeu um novo cartão e um ossinho para o cachorro. Coisa boba para o Nubank, como custo, mas que fideliza, né, para o resto da vida, talvez, aquele cliente. E aí a gente continua vendo um monte de empresa, e aí não é nenhuma crítica à Globo, ao YouTube ou ao Google, mas as empresas que gastam milhões e bilhões fazendo propaganda, sendo que 90% quase não são assistidas, são ignoradas. Aquelas pessoas que ainda assistem TV, como nós, às vezes, que a geração, né, Flux quase não assiste mais, mas quando você está vendo a TV aberta e tem intervalo, o que acontece? Todo mundo se desliga e vai para o Instagram e rede social. E às vezes volta o programa e você já se perdeu, acabou. Você criou atrito, você perdeu a audiência. Não tem aquela coisa que espera que já volta já, fica com a gente, acabou isso. E aí as empresas também geram cookies intermináveis, horríveis, né, que interrompem a gente quando você está lendo um Globo lá, vem uma propaganda de uma loja que você consultou um produto há 2 semanas e está lá um miserável cookie te atrapalhando. É um atrito, eu não quero ver isso agora. Outra coisa, o YouTube, naqueles 5 segundos que todo mundo clica para poder passar os, né, intermináveis 5 segundos. E empresas continuam fazendo propaganda tradicional, mesmo em novas plataformas. Isso é um atraso de vida, isso gera mais atrito. E as grandes empresas, o que elas fazem? Geram conteúdos que são realmente cativantes e que nem falam do produto dela às vezes, mas falam de estilo de vida, o status que aquilo dá. Tem um caso muito bacana de uma marca de cooler americana chamada Yeti, que eles fazem vídeos maravilhosos de 7 minutos sobre estilo de vida, sobre hiking, sobre esportes radicais, sobre pescaria, tudo esportiva. E aí, às vezes, no vídeo inteiro nem aparece o cooler, aparece um cara com um bonezinho escrito Yeti pequenininho. E o que acontece? As pessoas pagam $430 naquele cooler porque elas querem comprar e pertencer a uma tribo, uma comunidade diferente. Enquanto que a média dos coolers custa $60. E aí, as empresas continuam não sabendo quem são os seus verdadeiros concorrentes e criam atrito com as pessoas erradas. Por exemplo, o principal concorrente do Boticário não é outra loja de cosméticos. Sabe quem é o principal concorrente do Boticário? A Copenhagen. Porque o cliente que vai comprar lá, ele vai comprar presente, ou então ele compra chocolate ou ele compra lá. Uma loja de material de construção, o principal concorrente dela não é a outra loja do outro lado da rua de material de construção, mas é uma agência de automóveis que tem ali na esquina. Porque o cara ou compra um carro ou então reforma a casa. Ele tem um foco principal, o dinheiro flui de um para o outro. E aí nessa nova geração que chega, ela não vai em nenhum dos dois, porque tem um terceiro concorrente que está disruptando os dois, que são agências de viagem. O cara não quer ter posse. O cara não quer ter casa nem carro, ele vai usar Uber, vai usar Airbnb. Ele quer ter acesso, experiências no mundo inteiro. Então, definir o atrito com a concorrência também é importante. E aí, para poder puxar um pouco a sardinha do chefe atual, já que o Bill Gates está
mais focado na fundação dele, o Satya fala muito bem isso. Ele lançou um livro ano passado chamado Hit Refresh, para você realmente se reinventar e todo mundo se vê como uma empresa digital. Não basta mais fazer um software maravilhoso. O que é importante é você criar uma solução que vai impactar clientes que vão usar aquilo, que vão gerar histórias maravilhosas. E a gente, cada um se reinventando também, a gente tem que se colocar como uma empresa digital. Então, saber qual é o impacto que a gente vai gerar. E aí, falando da minha experiência como empresa digital, naquele ano de 2015, quando eu li a matéria e pensei que eu precisava fazer algo mais e queria focar na economia criativa, meu primeiro foco foi o que eu quero fazer, além de publicar o livro O Espírito Startup. E aí eu pensei, eu preciso empreender e eu quero passar conteúdo. Quanto mais eu tento passar o que eu aprendi, mais eu aprendo. E mais eu conecto com pessoas e mais oportunidades surgem para mim para eu poder participar de negócio. Então a minha grande paixão foi realizar um evento na minha cidade natal, Volta Redonda, no ano passado, que a gente começou um pouco antes das eleições. E aí era tentar começar a criar um ecossistema empreendedor e inclusivo para chamar, né, estudantes de todas as redes, particular e pública, para poder pensar na possibilidade de montar uma startup, de montar um negócio. Eu lembro de uma palestra que eu dei em BH ano passado, na UNA, e aí ao final começaram perguntas e respostas, e uma estudante me fez uma pergunta, eu respondi para ela, e depois eu fiz uma para ela, quando ela ia se formar, qual era o curso, e ela me falou, eu vou me formar em design de interiores daqui a um mês. Eu falei, qual é a sensação? E ela falou, desesperada. Eu falei, mas por quê? Já está chegando agora, né, um final de uma etapa. Ela, não tem a mínima perspectiva de emprego, eu não tenho para quem trabalhar. Aí eu falei, bem, então olha só, pensa de outra forma, você está se formando, vamos pensar fora da caixa, para a galera da caixa aí. Pensa no seguinte, você tem um conhecimento de design, você pode se juntar com pessoas complementares a você, como uma arquiteta, como um cara que trabalha com hidráulica, um eletricista, pedreiro, tudo mais, marceneiro, montar uma equipe, uma startup e oferecer soluções completas para quem quer reformar a sua casa, ainda mais numa cidade grande. Eu adoraria ter uma pessoa assim, uma startup de qualidade assim. E ela começou a notar um monte de coisa, e eu via a mudança do semblante dela, ela nunca tinha cogitado empreender. E quando ela começou a perceber que ela podia fazer aquilo, que ela não precisava pensar muito grande, ela podia fazer uma equipe e oferecer para um, depois repetir para outro, depois começar a escalar, mudou o semblante. E é isso que era o foco, que a gente continua firme aí com a Atitude Infinita para poder ter parceiros, e a gente quer levar o conhecimento de forma gratuita para dentro das escolas, especialmente as escolas públicas, ensino médio e faculdade. Mais até ensino médio, porque você consegue impactar carreiras que vêm por aí. Então esse foi o foco, eu continuo fazendo em paralelo, né, na linha do tudo ao mesmo tempo agora. E aí, quanto mais eu participava de eventos, de palestras, conversava com professores e professoras e alunos e outras pessoas, e me expunha também na rede social, não apenas como Microsoft, mas como o Glauter, que tem os seus projetos também e é empreendedor, mais oportunidade eu tinha para conhecer outras pessoas, para tomar meia hora no café, e para ouvir ideias, e embarcar em sonhos. Né? Hoje eu estou embarcando no sonho aqui, né, do Roberto e do time da Cubo Talks. E aí, nesse momento, oportunidades se abrem. E aí um amigo que eu não via há muito tempo, que está na Microsoft também, me ligou, está morando em Los Angeles, e junto com outro parceiro do Vale do Silício, lá de São Francisco, falou, temos uma ideia aqui, queremos montar uma startup. E aí, depois de longa discussão em algumas semanas no telefone, eu fui para lá e a gente fundou o Flirta, né, que meu amigo aqui já anunciou bem. A grande dificuldade, na verdade, com relação à esposa é convencê-la que eu tenho que botar o Tinder no celular para analisar a concorrência. Fora isso, está tranquilo. E aí, quando a gente foi criar o Flirta, qual foi o foco? É tirar atrito. O Renan, que é um dos sócios, que é o mais novo, que tem 27 anos, ele falou assim, eu sou muito tímido para conhecer uma pessoa, às vezes eu quero falar com aquela pessoa que está ali, mas eu tenho uma timidez muito grande e as soluções que estão aí não me ajudam, porque ela me dá um baralho de carta aleatória aqui com um monte de gente que não está ali naquele momento, então a gente queria conectar pessoas reais no momento agora e criar uma experiência sem atrito. E aí, o que eu uso para isso? Então, antes de pensar no app, eu vou pensar no que eu quero resolver, qual é o problema. E qual atrito que eu posso tirar, então, para ajudar a empoderar os mais tímidos, ou criar essa coisa de eu quero conectar com a pessoa que está ali agora e não aleatoriamente uma pessoa que está lá em Botafogo, ou na Barra, enfim, ou em Volta Redonda. E aí a gente usou a realidade aumentada para conectar pessoas que estavam ali naquele momento e você poder olhar aqui o ambiente e ver uma bolinha na cabeça de cada usuário ativo aqui e saber o que a pessoa gosta, e você pode conversar. E a ideia foi inspirada no Pokémon GO, que o Renan jogava. Porque tinha realidade aumentada. E o que acontecia? As pessoas iam para o parque, para o shopping caçar Pokémon e aí faziam amizades. Só que o nosso, você não precisa jogar bolinha para conquistar a mulher, não. Não é umas caviaras, não, tá? É só informação adicional ali na sua tela. Então a gente misturou isso.
E aí a gente foi muito comparado, né, quando vinha a repercussão sobre isso, que assim, a definição do Flirta, para todo mundo entender, se você pesquisar aí nos buscadores aí, Flirta App, você vai ver que é uma mistura de Tinder com Pokémon GO. Foi a definição que a imprensa usou. E além disso, a própria editora que a gente publicou o primeiro livro me convidou para fazer um outro projeto. E eu me tornei autor de livro, o foco nem era esse. E aí fizemos o Disrupt Talks, que tem essa pegada de falar de carreira, de falar de inovação, de reinvenção de carreira, transformação digital. E inovação é diferente de tecnologia. Tem muita inovação sem tecnologia também, quando você cria uma experiência sem atrito. E quando você faz coisas diferentes do que você fazia, eu tinha meu ambiente até 2015, Microsoft, eu tinha muitos clientes. O meu principal ativo naquele momento de carreira não era conhecer produto, mas era conhecer clientes, conhecer pessoas. Isso é muito bacana, mas era um ambiente corporativo, limitado. Quando você sai desse ambiente e começa a entrar em outros ecossistemas, você conhece outras pessoas e tem novas experiências. E aí resultados incríveis acontecem sem você estar esperando ou focando naquilo. Eu tive um ano de 2017 muito intenso, com muita visibilidade, e como Glauter, não como Microsoft. Aí você começa a gerar outros atritos com a sua empresa atual. Né? Não é aquela coisa linda assim, revista Você S.A., pessoas do Google têm 20% do tempo para usar como empreendedorismo. Vai começar a fazer uma coisa que pode impactar o Google para você ver. Não é assim. Né? Não tem almoço de graça, como todo mundo diz. Então, pessoalmente, foi um ano maravilhoso, de 2017, e tirou todo aquele estigma de dinossauro que eu estava tendo. Agora, é preciso gerenciar bem, né, esses atritos na sua carreira também. Até recomendo para o PMI Rio aí, propôs para o PMI Global para poder ter uma disciplina de gerenciamento de atritos, além de todas aquelas que existem hoje aí, de riscos e tudo mais. Eu sou PMP também, mas vamos lá. E aí, pessoal, uma frase muito bacana que eu gosto do Clóvis, que é: o mundo te respeitará na exata proporção que você não tiver medo dele. Não tem negócio de esperança, não, é atitude. A atitude tem que vencer o medo. E quando você faz com propósito, não pelo salário, nem no final do mês e tudo mais, mas por paixão, você acaba contaminando positivamente, né, uma legião de pessoas. E aí, o que acontece? O mundo gira a seu favor. E aí, em agosto do ano passado, surgiu uma oportunidade para mim da própria Microsoft, me convidaram, e eu participei de um processo interno, onde eu falava mais do que eu fazia fora da Microsoft do que o que eu estava fazendo dentro. E aí eu me tornei MVP Lead, um líder de comunidade de influenciadores dentro da Microsoft. E aí nota que a relação de trabalho está mudando. Eu tenho 120 pessoas hoje no Brasil espalhadas aí que não trabalham para a Microsoft, mas trabalham com a Microsoft. Né? Então o meu cargo exatamente é Community Program Manager. Então eu gerencio uma comunidade e eles fazem coisas incríveis com a gente, para a gente e sem trabalhar para a Microsoft, porque eles são influenciadores. O foco hoje de atrito não é sobre conquistar clientes, mas assim criar tribos, criar comunidades, criar legião de pessoas que vão falar por você melhor do que você mesmo. Então isso foi um foco muito legal. E para resumir tudo que eu falei aqui nesses 30 minutos, esses 4 quadrantes mostram o seguinte: quando você tira o atrito do trabalhar pelo dinheiro, não é sobre o dinheiro, você começa a fazer com muito mais paixão e verdade. E acaba impactando positivamente e fazendo melhor, é óbvio. E aí quando você pensa que o seu happy hour tem que mudar, não pode ser só 6 horas, tem que ser a partir das 9, quando você começa a fazer o que você gosta. O meu happy hour hoje é esse aqui, contar com vocês agora. É melhor do que o de 6 horas. A coisa muda, pessoal, de verdade, não é história da Disney de princesa. E se não está assim, é preciso lembrar do F5 lá que você aperta para dar um refresh realmente na sua vida, na sua carreira. Como o próprio Satya colocou no livro dele do Hit Refresh, mas cada um se avaliar aqui e realmente reinventar para tirar atrito da minha carreira. A diferença de como as coisas são e como as coisas deveriam ser. E lembrar de que o último quadrante, o sucesso, não tem uma fórmula mágica. Cada um tem a sua definição. A minha definição de sucesso é diferente de cada uma de vocês. E você vai ser bem sucedido se você estiver fazendo segundo a sua definição de sucesso. E o mais importante, quando você quer fazer coisa em paralelo, você consegue. E aí a nova filosofia de vida do Glauter, que eu quero passar para todos vocês aqui para poder fechar, é de fazer tudo ao mesmo tempo agora e sem atrito. Muito obrigado, pessoal.